A Índia tem estado sob pressão para melhorar suas próprias capacidades de construção naval há décadas. Agora, e depois de 13 anos completos de espera, a superpotência regional finalmente entregou seu primeiro porta-aviões, construído nacionalmente, o INS Vikrant. Mas o INS Vikrant é realmente bom? Bem, mais ou menos. Suas capacidades de design, pontos fortes e fracos, e até mesmo a gestão do próprio projeto, são exatamente o que você esperaria de um país construindo seu primeiro porta-aviões. No entanto, embora não seja grande o suficiente para a projeção de poder global, nem possa se orgulhar de uma tecnologia nunca antes vista, ele foi considerado por especialistas como um marco significativo para o país. Já que este porta-aviões é um sinal de que a Índia é capaz de projetar e produzir armamentos importantes sozinha, e isso nunca foi tão importante quanto é hoje. A Marinha Indiana Moderna. Uma breve história. Por muito tempo, a Marinha Indiana foi altamente dependente da Marinha Real para praticamente tudo: embarcações, armamentos, liderança e treinamento. Na verdade, levaria até 1962, 15 anos, depois que a Índia declarou independência do domínio colonial britânico, para que o último oficial britânico saísse da Marinha Indiana, tornando o serviço totalmente indiano. Desde então, a Marinha da Índia provou sua capacidade dezenas de vezes e foi muito ativa durante a segunda metade do século XX. Ela derrotou a Marinha Portuguesa durante a libertação de Goa em 1961 e 10 anos depois dizimou as forças navais do Paquistão durante a Guerra Indo-Paquistanesa. Além do combate, a Marinha teve papel importante como dissuasão em períodos de turbulência regional. Por exemplo, ela evitou uma tentativa de golpe nas Seychelles em 1986 e repetiu o mesmo em 1988 nas Maldivas. A Marinha frequentemente tem seu papel humanitário negligenciado, mas a Índia lançou uma das maiores operações navais de socorro a desastres em 2004, após o catastrófico tsunami do Oceano Índico. Ao longo dessas décadas de guerra, dissuasão e ações humanitárias, uma coisa nunca mudou: o estado dos navios da Índia. Navios ativos em todas as épocas precisavam urgentemente de modernização tecnológica. Eles já estavam atrasados nos anos 60 e isso se repetiria nas décadas seguintes. Até o início do século XX, primeiro a maioria dos navios da Marinha Indiana eram reformados da Marinha Real ou soviéticos e a construção naval indiana estava em situação deplorável. Durante a maior parte da história independente do país, embora eles tenham projetado e desenvolvido navios menores de forma independente, porta-aviões produzidos nacionalmente eram apenas um sonho distante para a maior parte da história independente da Índia. Isso foi até o século XXI, quando a liderança da Índia viu que era hora de o país mudar. De uma potência naval que compra equipamentos para uma potência naval capaz de planejar, projetar e produzir toda a sua força naval. Completamente de forma indígena, o primeiro grande projeto nesse sentido foi o INS Vikrant, recepção e design do INS Vikrant. Nos anos 90, a Marinha Indiana buscava um porta-aviões adequado para aviões de combate modernos. Na época, a frota marítima estava envelhecida e seria modernizada. Para aeronaves mais novas, como o Mikoyan MiG-20 e 9K, que não tem capacidade de decolar e pousar verticalmente, já era hora de uma plataforma de porta-aviões maior. O desenvolvimento deste novo porta-aviões foi aprovado em 1999 pelo então ministro da Defesa da Índia, Jorge Fernandes. E foi decidido que o porta-aviões se chamaria INS Vikrant, que significa corajoso em sânscrito. O novo porta-aviões seria o primeiro navio da nova classe Vikrant de porta-aviões, completando uma frota de 3 porta-aviões que teria um grupo de batalha de porta-aviões estacionado em cada costa, com um terceiro porta-aviões mantido em reserva. Isso daria à Índia proteção consistente em todos os flancos, apoio humanitário em crises e defesa dos interesses econômicos e do tráfego do país. Era particularmente importante para a Índia que Vikrant se tornasse o primeiro porta-aviões indígena do país. Projetado pelo Departamento de Projetos de Navios de Guerra da Marinha Indiana e construído no estaleiro de Cochin, este é o primeiro porta-aviões realmente indiano, já que os anteriores não eram.
O antigo INS Vikrant, o primeiro porta-aviões do país e que deu nome ao novo Vikrant, na verdade era o HMS Hércules, construído durante a Segunda Guerra Mundial e reformado para atender às necessidades da Índia. O INS Vikrant, que significa gigante em sânscrito, também era o HMS Hermes, apenas modernizado. A Índia também se beneficiou da crise econômica da Rússia após a queda da União Soviética e comprou o antigo porta-aviões Admiral Gorshkov em 2004, transformando-o no INS Vikramedita. Esse porta-aviões rapidamente se tornou o navio mais importante de toda a Marinha, e sua função era manter a linha e servir como base de engenharia para o INS Vikrant. Por isso, os dois navios têm muitas semelhanças. O Vikramedita, porta-aviões de destinos infelizes, teve em 2012 a falha de um motor e perdeu propulsão durante testes no mar. 4 anos depois, um vazamento de gás tóxico matou 2 marinheiros. 3 anos depois, um incêndio matou um oficial. E em 2022, ocorreram mais 2 incêndios. Apontando as falhas técnicas recorrentes a bordo, ainda mais importante, os problemas persistentes só continuaram mostrando que o Vikramedita não é confiável o suficiente para ser o carro-chefe da Índia. O INS Vikrant não poderia chegar mais rápido. Originalmente, o INS Vikrant deveria pesar 32 mil toneladas, mas isso foi posteriormente aumentado para 37.500 toneladas, para acomodar aeronaves maiores. E esse peso também foi aumentado, com o projeto final pesando 45 mil toneladas. As medidas finais do Vikrant são 262 metros ou 860 pés de comprimento, com uma largura de 62 metros ou 203 pés e uma altura de 59 metros ou 194 pés. Transformando-o em um porta-aviões de porte médio, o Vikrant fica na mesma categoria do INS Vikramaditya, ambos com peso semelhante, e o Vikramaditya medindo 284 metros. Os porta-aviões indianos ocupam o 9º e 8º lugar entre os maiores do mundo. O INS Vikrant apresenta um design Stobar. Stobar significa decolagem curta com barreira e recuperação assistida. Isso quer dizer que as aeronaves podem decolar do convés do navio sem catapultas, como fariam em uma pista comum. São necessários cabos de parada para desacelerar rapidamente a aeronave no pouso. Isso permite que o navio seja plataforma de lançamento e pouso para todas as aeronaves navais, diferente das configurações Vitor, que só permitem decolagem e pouso curtos ou verticais. O Vikrant conta com uma rampa de salto de esqui de 14 graus para auxiliar na decolagem. Embora o Vikrant fosse baseado no Vikramedita, o navio mais antigo já apresentava sinais de envelhecimento nos anos 2000, quando engenheiros indianos iniciaram sua modernização. Melhorias importantes baseadas nessas lições foram implementadas no Vikrant. Embora o Vikramedita seja nominalmente maior, o Vikrant tem um convés de voo maior, pois sua ponte ocupa menos espaço. O convés de voo acomoda 12 caças e 6 helicópteros para decolagem rápida, com 3 cabos de parada, auxiliando no pouso das demais aeronaves do Vikrant. Os 20 ficam guardados em hangares, 5 convéses abaixo do convés de voo. São levados ao convés de voo por 2 elevadores gigantes, com 30 toneladas bem mais avançados que os do INS Vikramedita. Devido à tecnologia da época, o Vikramadita possui apenas um elevador, localizado no centro do convés de voo, o que exige a interrupção de todas as operações de voo. Durante o funcionamento do elevador, os elevadores do Vikrant foram movidos para o lado para garantir uma operação sem interrupções no convés de voo enquanto o elevador está sendo utilizado. Atualmente, o Vikrant opera várias aeronaves, como o MiG-20 e 9K, além de 26 caças Dassault Rafale M encomendados e o caça HAL de 2 motores em desenvolvimento pela Marinha Indiana. Aeronaves de asa rotativa, incluindo o Seahawk, que é uma variante naval do Black Hawk, e o Kamov K-30, e um também são transportadas a bordo com o tempo. A Índia planeja retirar o MiG-20 e 9 do Vikrant por ser muito pesado e pressionar o navio, já que o Vikrant não tem plataforma de lançamento. A única assistência dos MiGs é uma rampa de decolagem. Eles dependem só da potência dos motores para decolar. Isso significa que os MiGs não são capazes de carregar uma carga completa de armamentos, ou talvez nem mesmo a quantidade máxima de combustível.
simplesmente porque ficariam pesados demais para decolar e acabariam caindo na água. A Índia também enfrenta atualmente o problema da dependência da Rússia, pois os MiGs não são fabricados no país. A Índia depende completamente da Rússia para a reposição de peças e manutenção. Assim, as taxas de disponibilidade caíram, com um relatório de 2016 dizendo que a operacionalidade dos MiGs indianos está em torno de 37%, e a taxa de disponibilidade de toda a frota chegou a cair para apenas 15% em determinado momento, com apenas 45 MiGs no inventário do país. Isso mal permite aeronaves suficientes para qualificar pilotos, e menos ainda para usá-las em um porta-aviões. Para piorar, pelo menos 5 MiGs da Índia caíram desde 2018, indicando possível mau uso de alguns dos seus 29 G9 Eles não podem voar, ou ambos, mas o número limitado de aeronaves impede que os porta-aviões da Índia façam operações ofensivas e defensivas simultaneamente. E que o Vikrant não tem tanto poder de fogo, pelo menos enquanto estiver equipado com MiGs. O número exato de MiGs indianos atualmente operacionais é desconhecido, mas o plano é substituir completamente o MiG-20 e 9K por 26 Rafales, que começarão a chegar em 2030, e pelo HAL-TED-BF, que provavelmente só será introduzido em serviço em 2038. O Rafale vai complementar o Vikrant muito melhor do que o MiG-20 e 9K, porque é menor e mais leve, mas ainda assim não é perfeito para a Marinha da Indiana, encaixando-se apenas na categoria do suficiente. Mudanças nos elevadores serão necessárias para acomodar os futuros Rafales. A transição das aeronaves dos hangares para o convés de voo será desafiadora, pois os pilones das asas precisariam ser removidos sempre. Por isso, a Índia aposta no sucesso do HAL-TED-BF, que será uma aeronave de combate multifunção para porta-aviões, de design nativo. Essa decisão foi tomada na mesma linha da decisão de produzir um porta-aviões nativo. A Índia quer se juntar à mesa dos grandes e parar de comprar para começar a produzir seu próprio equipamento militar, algo que vamos ver bastante neste vídeo. Na verdade, já vimos isso. Os helicópteros têm papel importante, embora não sejam tão intimidantes quanto o MiG-20 e 9K. O Seahawk é responsável pela guerra anti-submarino e anti-superfície, enquanto o Kamov K-30 cumpre o papel de alerta aéreo antecipado. O uso de helicóptero pela Índia para alerta aéreo antecipado é bastante revelador. Isso nos remete ao projeto Stobar, citado antes, que só conta com a rampa inclinada para decolagem. Alerta aéreo com aeronaves de asa fixa, como o E-2, Hawkeye, são projetos grandes que não decolam de porta-aviões apenas com a potência do motor, precisando ser lançados por catapulta. O Vikrant não tem essa capacidade, o que é lamentável, pois nenhum helicóptero se compara a uma aeronave de asa fixa dedicada para essa função. São mais rápidas, com maior alcance, autonomia, radares potentes e sistemas de gerenciamento de batalha, podendo atingir altitudes mais elevadas e cobrir áreas de engajamento mais amplas, o que melhora muito as capacidades de radar de uma aeronave AEW em relação ao helicóptero Ka-30 e um AEW. A Índia, ao usar helicópteros nessa função, está em situação muito pior que quase todas as aeronaves modernas de asa fixa, o que afeta bastante a consciência situacional do INS Vikrant. O Vikrant possui 2 sistemas de lançamento vertical, cada um com 32 células armados com mísseis superfície-ar Barak 8 como principal defesa antiaérea. Com alcance de 100 km e velocidade máxima, Mach 2, os 64 desses mísseis, todos capazes de derrubar aeronaves modernas. 4 canhões rotativos, a AK-600 e 30 de 30 mm e 5 metralhadoras pesadas de 127 mm, ambas controladas remotamente, são usados para defesa de ponto contra aeronaves e mísseis. Além de combater embarcações menores, o AK-600 e 30 dispara projéteis fragmentados de 30% e 65 mm a uma taxa de 10.000 tiros por minuto, com um alcance efetivo de 4.000 metros. Isso torna o sistema de canhão mais eficaz que o Phalanx americano, presente em muitos navios da Marinha dos Estados Unidos
Para a guerra eletrônica, o Vikrant conta com o sistema antimíssil Kavash, projetado para interceptar mísseis inimigos. Como o conjunto de guerra eletrônica Shakti, que detecta e bloqueia radares modernos e sistemas de rastreamento de mísseis antinávio. Além dos sistemas de guerra eletrônica, o Vikrant usa radares multifuncionais e sonar subaquático. A embarcação pode acomodar 196 oficiais, junto com 1.449 marinheiros, incluindo a tripulação aérea. Isso, porém, não é a capacidade máxima do porta-aviões, pois ele conta com um hospital de 16 leitos, operado por 5 médicos e 25 assistentes. O Hospital Jamort inclui uma enfermaria geral, uma enfermaria de isolamento, uma unidade de terapia intensiva e uma enfermaria exclusiva para fenol. Por fim, o INS Vikrant é movido por 4 turbinas a gás. General Electric LM 2500, gerando cerca de 88 megawatts ou mais de 110 mil cavalos de potência, permitindo à embarcação atingir até 28 nós de velocidade e alcance máximo de 8.000 milhas náuticas, aproximadamente 15 mil quilômetros ou 9.200 milhas. Permitindo projetar poder em todo o Oceano Índico, o INS Vikrant, porta-aviões de propulsão convencional, é ideal para controle marítimo local. Mas ele não possui o alcance e a autonomia de um porta-aviões movido a energia nuclear para projeção de poder global. Portanto, depende de outras embarcações para reabastecê-lo no mar, caso queira realizar operações de longo alcance e longa duração. Isso está de acordo com o objetivo original do projeto: projetar e construir um porta-aviões funcional nacionalmente, não uma máquina de projeção de poder global. Vikrant foi apresentado como uma maravilha da engenharia na Índia e é o maior navio já construído no país. O presidente do estaleiro Cochin, Madhu Nair, afirmou que ele é de 5 a 7 vezes maior que qualquer navio de guerra já construído pela Índia. Foram necessárias 23 mil toneladas de aço, 2.500 quilômetros de cabos elétricos e 150 quilômetros de tubulação, além de mais de 2.000 válvulas para transformar o projeto em realidade. Tudo isso, no entanto, levou tempo demais para ser construído. De acordo com os planos originais, o INS Vikrant deveria entrar em serviço em 2016. Houve muitos atrasos no projeto por falta de recursos e atraso na entrega de peças essenciais. Os testes de mar do navio também foram adiados por causa da pandemia de Covid-19, e ele foi finalmente comissionado em 2022, 6 anos atrasado, e a um custo de 260 bilhões de rúpias, ou cerca de 3,1 bilhões de dólares. Isso nem é tão ruim, já que a maioria dos porta-aviões custa muito mais. Porém, atrasos no cronograma não podem ser compensados financeiramente. A tecnologia vence guerras, e longos atrasos, como o que ocorreu com o INS Vikrant, fazem com que ele corra o risco de cair na armadilha da obsolescência. E isso fica dolorosamente óbvio quando o Vikrant é comparado a outros navios. Desempenho frente às principais forças navais. O INS Vikrant tornou-se totalmente operacional no fim de 2023, após grande exercício com todas as aeronaves do porta-aviões, formando o segundo grupo de batalha de porta-aviões da Marinha Indiana. O Vikrant realizaria várias demonstrações militares com o tempo, mas teria seu primeiro teste real em 2025, logo após o exercício Tropex 2025, quando o MV Hilan Star solicitou evacuação médica. O navio graneleiro estava localizado a cerca de 230 milhas náuticas a oeste de Goa, e 300 tripulantes foram evacuados para o INS Hansa com um dos helicópteros Sea King do Vikrant, completando assim a primeira missão real do navio. Em seguida, o Vikrant teria papel importante no impasse entre Índia e Paquistão. O porta-aviões foi enviado ao Mar da Arábia na Operação Sindor, liderando o grupo de batalha com 8 navios de guerra. O grupo de batalha avançou rapidamente e manteve a posição em um ponto estratégico de onde estava pronto para atacar. Vários locais paquistaneses, como Karachi, forçaram a Marinha e a Força Aérea do Paquistão a adotar postura defensiva. Os MiG-20 e 9 Kiais a bordo mantiveram a pressão sobre a frota aérea paquistanesa, e um deles chegou a ser acionado para interceptar o Sea Eagle paquistanês. Isso, porém, não é tão relevante quanto comparar o Vikrant com seus adversários chineses.
A Índia mostrou que pode projetar e construir um porta-aviões sozinha, um grande marco para sua produção militar nacional. Ela imediatamente se tornou um grande protagonista naval na Ásia. E isso talvez seja especialmente importante para a China. A Índia tem visto a China como seu principal concorrente naval, ao mesmo tempo em que mantém atenção ao Paquistão, simplesmente por causa do desenvolvimento militar incrivelmente rápido da China. Ao mesmo tempo, a Índia passou a fazer parte do Quad, uma iniciativa japonesa, americana, australiana e indiana para conter os planos de expansão da China na região do Indo-Pacífico. Enquanto o Vikrant era projetado e construído, a China, na mesma época, também desenvolveu seu primeiro porta-aviões próprio, o Fujian. Introduzido em serviço ativo no final de 2025, o Fujian faz o Vikrant parecer um barco de pesca. Ele é quase 2 vezes mais pesado, com 85 mil toneladas, 316 metros de comprimento e uma largura de 76 metros. Ele pode transportar mais aeronaves e, embora o número exato ainda seja desconhecido, com certeza é mais de 50. Para lançar essas aeronaves, o Fujian conta com catapultas eletromagnéticas, que são de longe o método de lançamento de aeronaves mais avançado tecnologicamente, visto apenas no Fujian e no USS Gerald R. Ford. Isso é uma característica de design incrivelmente importante. Uma característica que marcou a liderança indiana como avanço para a marinha chinesa será usada no próximo porta-aviões indiano, mas falaremos disso depois. O sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves, chamado EMARS, usa motores de indução eletromagnética para gerar campos magnéticos fortes e impulsionar objetos leves. O sistema realiza isso mais rápido, consumindo menos energia e recarregando mais rápido que o tradicional de catapulta a vapor. O Fujian foi projetado especificamente em torno das aeronaves de combate chinesas existentes, como os caças multifunção J-15 e os caças furtivos J-35, além do Xi'an KJ-600, uma aeronave embarcada de alerta antecipado e controle. Retomando o ponto sobre a ausência de uma aeronave AEW de asa fixa nos Vikrants, o Fujian possui capacidades de consciência situacional e gerenciamento de batalha muito superiores devido a essa aeronave, especialmente em operações de combate. Também vale ressaltar que o J-15 é uma aeronave significativamente mais capaz em comparação ao MiG-20 e 9K, em praticamente todos os aspectos possíveis, já que pode ser equipado com uma carga de armas melhor e possui maior alcance. Isso significa que o Fujian será capaz de operar aeronaves melhores do que o MiG-20 e 9K e comparáveis aos futuros Rafaels e Haute-DBF. Mas haverá 50 deles em comparação aos 36 do Vikrant. Além disso, graças à rampa de lançamento eletromagnética, o Fujian poderá lançar aeronaves com cargas maiores de combustível e armamentos. Isso resulta em mais alcance, flexibilidade e poder de fogo. No geral, apesar de maior, mais lento e consumir mais recursos, isso ocorre pelo tamanho e falta de reator nuclear. O Fujian está muito melhor armado do que os Vikrants e, indiscutivelmente, tem maiores chances de sobrevivência, tornando-o o navio ideal para a projeção de poder. Os chineses buscam navegar no Oceano Índico, Pacífico, Mar do Sul da China e Estreito de Taiwan, para garantir que os Estados Unidos e todos os outros rivais na região saibam que a China está presente. Talvez fosse mais justo comparar o Vikrant ao Shandong, que é o primeiro porta-aviões construído domesticamente pela China. O navio é baseado no porta-aviões soviético Kuznetsov e se assemelha bastante ao Vikrant, que também tem origens soviéticas. Ambos têm rampa de decolagem. Eles comportam quase o mesmo número de aeronaves e, apesar da diferença de tamanho, parecem bem semelhantes juntos. A grande diferença é que o Shandong foi construído mais rápido. O Vikrant levou cerca de 13 anos, enquanto o Shandong foi comissionado em 2019. A China planeja ter 6 grupos de porta-aviões até o ano de 2035, e se o país continuar produzindo navios nesse ritmo, pode muito bem conseguir. A Índia não consegue igualar a China em velocidade de produção ou qualidade de design, o que pode ser insuficiente para a dominação naval a longo prazo. A China também controla em números a maior marinha do mundo, com mais de 350 embarcações que conhecemos.
A Índia supera o Paquistão no mar, seu histórico maior adversário. A marinha paquistanesa é formada por fragatas, corvetas e alguns submarinos. E a marinha indiana não apenas supera sua contraparte paquistanesa em vários níveis, mas também está equipada com um poder destrutivo muito maior, um sinal do que está por vir. Embora o Vikrant tenha chegado com uma década de atraso, ele nem está entre os 10 porta-aviões de combate mais capazes do mundo. Com certeza é um marco importante, já que é o primeiro projeto desse porte a ser concluído na Índia. O vice-almirante aposentado Anur Kumar Chawla, que supervisionou pessoalmente o processo do Vikrant antes de se aposentar, elogiou o poder marítimo chinês e o ritmo impressionante com que a China constrói embarcações. Sobre o Vikrant, ele afirmou: porta-aviões não se constroem rapidamente, leva tempo. Por isso, é essencial termos mais navios como o Vikrant, capazes de proteger a frota, percorrer grandes distâncias e neutralizar inimigos antes que alcancem porta-aviões ou outros navios. A citação implica que o Vikrant não deve ser levado ao pé da letra, pois é mais um passo para uma frota maior e mais poderosa do que uma força por si só. Madhou Nair, presidente do estaleiro de Cochin, destacou que, apesar dos atrasos, está satisfeito por terem construído o primeiro porta-aviões indígena da Índia. Para ser exato, ele disse, abre aspas, não digo que 13 anos seja o ideal. Com certeza poderíamos fazer melhor, mas também devemos entender que estávamos fazendo isso pela primeira vez. Então, não estou insatisfeito. Fecha aspas. Esse é o ponto central do que ocorre hoje com a Marinha da Índia. Em 2022, confirmou-se que a Índia autorizou construir um navio irmão do INS Vikrant. O segundo porta-aviões está na fase de proposta no momento desta gravação, mas presume-se que, se for aprovado, poderá ser concluído muito mais rápido do que o Vikrant. E o principal objetivo desse novo porta-aviões será substituir o INS Vikramaditya daqui para frente. O mais antigo porta-aviões moderno da Índia deve operar por, no máximo, mais uma década. Ao mesmo tempo, a Índia desenvolve o INS Vishal, atualmente em projeto. O navio terá cerca de 65 mil toneladas e 300 metros de comprimento, quase 1.000 pés. A Índia avança para desenvolver ao menos um super porta-aviões. Tanto o Vishal quanto o segundo porta-aviões da classe Vikrant, segundo rumores, devem adotar o mecanismo de lançamento eletromagnético, atualmente em desenvolvimento com engenheiros britânicos. Desenvolver o Vikrant trouxe lições aos engenheiros indianos. Assim que esses dois porta-aviões entrarem em serviço, a Índia finalmente terá seus tão desejados grupos de porta-aviões, um em cada costa e um na reserva. Mas os planos da Marinha são, na verdade, dobrar o número de porta-aviões em sua posse. Então é possível que eles tenham 6 deles nas próximas décadas. Embora o Vishal não seja um porta-aviões nuclear, o Technology Perspective and Capability Roadmap do Ministério da Defesa prevê que, até 2040, a Índia terá pelo menos 10 embarcações nucleares, incluindo um porta-aviões, a partir de 2025. No geral, a Índia está investindo pesado em sua marinha. E o ponto principal aqui é que ela está investindo em desenvolvimento próprio, em vez de comprar. Assim fortalecendo a economia e a tecnologia do país. No momento da gravação, a Marinha da Índia possui mais de 130 navios de guerra, 2 dos quais são porta-aviões, com planos de aumentar esse número para entre 175 e 200 até o ano de 2035. Mais de 50 embarcações estão em construção neste momento e todas elas devem entrar em serviço até o ano de 2030. O principal motivo dessa expansão é o interesse da China no Oceano Índico. Por isso, a Índia desenvolve não só porta-aviões, mas também navios anti-submarino. A embarcação de guerra anti-submarino de águas rasas, também conhecida como ASWC, caso o nome original já não seja complicado o suficiente, é uma classe de corveta especializada em vigilância subaquática como um navio dedicado à guerra anti-submarino. 11 estão em construção, 5 já concluídas e 3 em serviço ativo. A Índia também constrói seu primeiro navio de mísseis de nova geração. 6 deles estão previstos e serão equipados com mísseis antinávio de superfície para a terra, como o BrahMos.
O navio usaria recursos furtivos e uma frota de 8 corvetas anti-superfície, cada uma a $500 milhão, também foi aprovada. A Índia criou fragatas de mísseis guiados com tecnologia stealth. As 7 da classe Nilgiri estão em fase de testes. Após prontas para combate, algumas se juntarão ao grupo de batalha do porta-aviões INS Vikrant. Com base nos sucessos e fracassos desse projeto de fragata, a Índia iniciará a produção de mais 7 fragatas de próxima geração. Isso segue o princípio que a Índia adotou após o comissionamento do último destroyer da 2025 no início de 2025. Embora sem documento assinado, a Índia se comprometeu a desenvolver uma nova classe de destroyers, além dos porta-aviões e destroyers. As ambições da Índia ficam claras ao analisarmos o programa de doca de plataforma de desembarque. Essas embarcações de guerra anfíbia são semelhantes ao tipo 76 chinês, tema de um vídeo recente no Megaprojetos. Atualmente, a Índia opera apenas uma dessas embarcações, o INS Shalashwa, que é o antigo USS Trenton, vendido pelos Estados Unidos para a Índia em 2007. A Índia está investindo $9,6 bilhões para desenvolver e produzir 4 LPDs próprios, o que é 3 vezes o valor gasto para desenvolver e produzir o INS Vikrant. 5 grandes estaleiros indianos disputam esse contrato, mas as regras exigem que cada um se associe a empresas estrangeiras e traga tecnologias comprovadas para a Índia. Essa condição foi imposta de propósito, pois alguém no Ministério da Defesa da Índia sabe disso. Apesar da ambição de criar capacidades de fabricação locais, ainda faltam projetos testados em combate. E ao trabalhar com parceiros estrangeiros, você obtém o melhor dos 2 mundos: modernização e fortalecimento do desenvolvimento militar doméstico. E este projeto é provavelmente o melhor exemplo da filosofia geral da Marinha da Índia na época. Investimentos caros, feitos internamente com apoio de aliados e parceiros, buscando fortalecer a força naval, aumentar sua frota e adquirir conhecimento em design, desenvolvimento e implementação de soluções navais modernas, para futuramente realizar tudo isso de forma independente. A Índia tem uma das marinhas que mais crescem no mundo em número de embarcações. A tecnologia evolui entre gerações e o país segue desenvolvendo suas capacidades de construção nacional. A Marinha Indiana pode superar 230 embarcações até 2037, um aumento de mais de 50% em relação ao atual. E cada uma dessas embarcações será projetada e construída na Índia agora, embora o Vikrant não tenha impressionado em escala global. O porta-aviões e seu desenvolvimento, com diversos atrasos e erros, mostram-se fundamentais para esse grande empreendimento. Nas capacidades modernas de produção militar da Índia, a capacidade de produzir equipamentos militares de grande porte nunca foi tão importante quanto é atualmente. Os relacionamentos entre aliados e inimigos estão mudando em um ritmo preocupante e a dinâmica de poder entre antigos parceiros pode azedar facilmente. Isso pode deixar uma nação indefesa se ela não conseguir produzir material militar em grande escala sozinha. Se a Índia realmente conseguir expandir sua marinha a esse ponto, incluindo vários novos porta-aviões, veremos em retrospecto o INS Vikrant como o primeiro grande passo nessa empreitada. Obrigado por assistir.